obras maravilhosas do Senhor. E vamos para mais um dia do nosso devocional Vivendo em Equilíbrio. E a nossa passagem de hoje fica lá em Lucas 22, versículo 31 ao 34. Pega aí tua Bíblia e vamos ler juntas. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Maravilhosas essa passagem. Em cada versículo ela me deixou muito reflexiva, muito pensativa no que Jesus estava falando aqui para Pedro. Foi a última ceia ali, e onde Jesus falou que alguém ia trair ele, e também falou de Pedro naquele momento que ele iria negar Jesus 3 vezes. E o que me chamou a atenção foi aqui no versículo 31, onde Jesus fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Maravilhosas. Eu fiquei, meu Deus, peneirar como trigo. Satanás pediu. Eu fiquei, E eu entendi que o quê? Aqui é o meu achismo. Eu acho que Satanás ali deve ter dado uma cutucada em Jesus e ter dito assim: eu duvido que se você apertar mais eles, cutucar mais eles, eles não aguentam passar por tudo que você vai passar. E depois, depois que Jesus subiu aos céus. E aí Jesus estava ali falando para Pedro: Satanás me pediu isso, para peneirar vocês, que é justamente para saber se vocês aguentam, para saber quem está do lado bom e do lado ruim. Porque o processo de peneirar o trigo é o quê? É separar a planta e o grão na hora de peneirar o trigo. É justamente separar as partes que vão ser usadas e as partes que não vão ser usadas. Resumindo, a parte boa e a parte ruim. É mais ou menos isso, o peneirar o trigo. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Maravilhosas, Jesus disse que já tinha orado por Pedro ali. Por quê? Porque o peneirar o trigo ia acontecer. O peneirar os discípulos ali ia dar aquela apertada, aquela peneirada para saber quem ia estar do lado de Jesus e quem não ia estar do lado de Jesus. Quem ia aguentar ali a pressão da crucificação de Jesus. E aí, eu acredito que Jesus ali deve ter orado mais ainda por Pedro, porque poderia ser sim um discípulo que não aguentasse. Mas Jesus foi lá e intercedeu por ele, orou por ele, para que a fé dele não se desfalecesse na hora dessa peneira, na hora desse sofrimento. E aí, outra parte que me chamou a atenção: e quando você se converter, eu fiquei, mas Pedro não já era um discípulo de Jesus? Pedro não já conhecia Jesus? Pedro viu todos os milagres, estava com Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus? E por que Jesus disse quando você se converter? Aí eu entendi que quando a gente aceita Jesus, aceita andar com Jesus, é o primeiro passo. E o se converter, ele é o processo do caminho. É se converter para quem é Jesus, é se converter realmente para tudo aquilo que Jesus disse que a gente tem que fazer. Dizer não para algumas coisas para poder seguir Jesus. Então, o converter, o convertimento, ele é um processo. Porque Pedro passou todo esse tempo com Jesus e porque só agora Jesus está dizendo que quando ele se converter. Mas enfim, e aí Pedro disse o quê? Jesus, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte. Pedro se achando gostosão, achando que estava super preparado
para enfrentar tudo que Jesus ia passar. Pedro achou ali que estava o máximo. Não, eu posso, eu consigo fazer isso aqui. E Jesus foi lá e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, ainda hoje, você me negará 3 vezes. Então Jesus sabia que Pedro ele não estava preparado para enfrentar o que Jesus ia passar. Não estava pronto para receber aquilo de Jesus. Pedro teria que passar por essa situação. Ele teria que errar para realmente se converter. E o processo de convertimento é isso. Muitas vezes vamos errar e vamos acertar. E o processo de peneirar o trigo é isso. Vamos errar também. É na parte de peneirar ali que a gente é rebolado para um lado, para o outro. Porque eu tô imaginando aqui, ó, peneirar. Pega aquela peneira bem grande assim. Eu lembro quem fazia isso muito era meu pai. Para quando botava areia, para peneirar a areia, para poder fazer cimento, essas coisas, né? E tirar aquelas pedrinhas, pronto. Você é rebolado de um lado para o outro na hora que está peneirando. E vai. Tem areias que não desce logo. Ela precisa ser movimentada mais de um lado para o outro para poder descer toda a areia e realmente ficar só aquelas pedrinhas maiores que não dá para passar pela peneira. E ali tem pedrinhas que, querendo ou não, elas vão se desfazendo nesse peneirado. Às vezes elas estão juntas, mas elas vão conseguindo se desfazer, porque são pedrinhas mais maleáveis, são pedrinhas que com o peneirado ali elas vão quebrando e conseguem passar pela parte da peneira. E tem pedrinhas que são mais duras, que elas realmente não conseguem passar e elas precisam ser descartadas. Então é mais ou menos aqui que eu imaginei como é esse processo de peneirar e o processo justamente de se converter, da conversão realmente para estar 100% preparado para aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Então, maravilhosa, muitas vezes você está aí dizendo assim: ai Deus, mas eu vou aguentar, eu consigo, eu estou preparada para passar por isso, eu estou preparada, assim como o Pedro falou, né? Estou preparado e pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, e nem sempre você vai estar preparado. Maravilhosa. Às vezes Deus ele não te entregou aquilo que você tanto tem pedido, porque você ainda está no processo da peneira. Você ainda está sendo peneirada, você ainda está sendo quebrada em pedacinhos, você ainda está sendo separada como o trigo ali, separando a planta e o grão justamente para passar as partes que precisam ser usadas, porque tem partes nossas que não são boas para serem usadas para aquilo que Jesus nos chamou, para aquilo que Jesus tem a nos entregar. Então, não desfaleça a sua fé maravilhosa. Jesus, ele está junto com você e tenho certeza que o Espírito Santo intercede por nós para que nos fortalecemos e nos preparemos, nos convertamos para aquilo que ele está nos preparando e tem preparado para nós. Então, maravilhosa, se você segue a Cristo, está andando com Jesus, assim como Pedro também estava andando com Jesus, estava ali do lado, e ele disse: Jesus, eu aguento, eu consigo. Mas Jesus falou para ele que ele ia negar Jesus naquele momento. Então, maravilhosa, se você acha que você está aí no caminho, conhece a Jesus e chega no momento onde você erra de uma maneira que fica: como é que eu fiz isso? Eu ando com Deus há tanto tempo e aconteceu isso. Ou você negou, ou está pensando em negar a sua fé, achando que Deus não está ali do seu lado, ou você se chateou com alguma situação, alguma coisa. Isso faz parte do processo de conversão, faz parte do processo de peneirar você, de ter ainda mais convicção. Obviamente, se você errar, você vai pedir perdão a Jesus pelo que você fez, pelo seu erro. E isso faz parte desse se converter, do seu processo, para ter convicção ainda mais de que Jesus é seu Senhor e Salvador e de que sem Ele você não consegue. Sem Ele você não consegue prosseguir. E isso faz parte justamente para que a sua fé se fortaleça,
para que você não desfaleça. E eu já aproveito aqui para te pedir para você curtir, dar o like aqui nesse devocional. Se você está aqui a primeira vez e curtiu essa palavra, dá um like. Você está aqui já acompanhando todos esses dias e está sendo edificante para você. Aproveita também para comentar aqui embaixo o que você achou dessa palavra. E, obviamente, você que está a primeira vez também pode comentar. Aproveita já para se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com outras maravilhosas para serem edificadas e que possamos juntas nos fortalecer na palavra do Senhor e viver em equilíbrio, maravilhosas. Vamos orar juntas? Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o seu nome, Deus. Muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais um devocional, Senhor. Oh, Pai, eu oro por essa palavra, que o Senhor, Deus, possa estar nos sustentando, nos ajudando, Senhor, a não desfalecer no processo de peneirar o trigo, Senhor, que no meio do caminho, no meio do processo, que o Senhor possa nos sustentar, Pai, e não desfalecer a nossa fé e que possamos, Pai, a partir do momento de convicção, de fortalecimento de fé, possamos também, Senhor Deus, encorajar as pessoas próximas da gente, encorajar os nossos irmãos, Senhor Deus. Oh, Pai, que eu sei que muitas vezes a gente acha que está pronta para receber tanto aquilo que a gente pede ao Senhor, pronta no meio do caminho junto contigo, Deus, e dizer assim, Senhor, eu tô pronta para aguentar a morte, a prisão. E às vezes, na verdade, Senhor, a gente nega o Senhor, nega que te conhece, às vezes a gente finge que nem te conhece no meio do caminho, Deus. Mas eu te peço que os nossos erros, as nossas falhas, ó Pai, não nos impeçam, Senhor, de te conhecer mais, Senhor. Te peço perdão aqui, perdão pelas nossas falhas, perdão por algum momento da nossa vida a gente te negou, ou fingiu que não te conhecia, Senhor Deus, achando que ia ser ridicularizada, achando que ia ser presa ou ser morta. Deus, nos perdoa, Deus, por muitas vezes, ó Pai, ter te negado para ir para outro canto, ter te negado para ficar no celular. Nos perdoa, Senhor Deus, por esses momentos que nos negamos o Senhor, Pai. Oh, Pai, nos fortalece nessa peneira, Senhor Deus, nos fortalece, Senhor Deus, para que possamos estar preparadas, Senhor, e fortificadas para aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que possamos ter mais e mais convicção que o Senhor é o nosso Rei e nosso Salvador, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.